Zumbido no ouvido. Se você tem ou já teve a sensação de ouvir uma cigarra, um rádio fora de sintonia, ou mesmo uma cachoeira, nós chamamos isso tecnicamente, em termos médicos, de zumbido. Esse sintoma acomete cerca de 28 milhões de brasileiros. Eu vou trazer nesse vídeo aqui diversas causas do zumbido e também a forma como tratar cada uma delas. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que a última causa vai surpreender você e pode estar ajudando você, pode estar ajudando várias outras pessoas do seu ciclo, né, como amigos, como familiares. Então, antes de mais nada, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para estar mais vídeos para melhorar a sua qualidade de vida, que é a missão do nosso canal, para melhorar a qualidade respiratória, a qualidade da audição, a qualidade vocal. Meu nome é Lucas Ludwig e vou estar trazendo para você diversas causas e também os tratamentos do zumbido. Então, começando, a primeira causa que nós devemos lembrar é a cera, né? Então, o nosso conduto auditivo, ou seja, o canal do nosso ouvido, ele é um canal que é recoberto por pele. Essa pele, ela tem glândulas sebáceas que produzem uma secreção, que é chamada popularmente de cera, né? Então, a cera, ela pode se acumular no conduto auditivo e impedir que o som chegue corretamente no tímpano. Então, se a pessoa usa cotonete, por exemplo, isso faz com que a limpeza do ouvido não aconteça corretamente e a cera se acumule aqui, impedindo que o som chegue até o tímpano. E isso vai causar zumbido. Nesses casos, é muito simples e muito fácil, né? O médico vai fazer um exame físico, né, com um aparelhinho chamado de otoscópio e vai identificar que aqui tem cera e vai proceder à limpeza. Essa maneira é a maneira mais tranquila, né, de você eliminar seu zumbido, porque o médico vai limpar a cera, o som, a passagem do som vai ser restabelecida e o paciente já vai sair sem zumbido do consultório, né? Mas a gente deve lembrar que essa é uma das causas. A segunda causa, e a mais prevalente, são as perdas auditivas. É muito comum o paciente, às vezes, não correlacionar que ele está com zumbido, mas também não está ouvindo bem. Então é muito importante que, no primeiro sinal, que a pessoa não está ouvindo bem, já procurar atendimento. Porque nesses casos é muito importante que se faça um exame de audição, ou chamado de audiometria, que é um exame feito numa cabine, né, normalmente é colocado um fone, e a pessoa vai responder se está ouvindo os sons ou não. Ou seja, um exame rápido, um exame simples, um exame que é feito no nosso consultório, é feito normalmente no consultório dos otorrinolaringologistas, feito por profissionais da área da fonoaudiologia, e que já vai acusar se a pessoa tem uma perda, o tipo da perda que ela tem, e com isso também já vai ser identificado qual o melhor tratamento, né, para o paciente fazer para melhorar o zumbido. Então é muito normal também as pessoas que vão numa festa, que escutam um som alto, ficarem com zumbido, né? O que é esse zumbido? Esse zumbido determina que ele está sendo causado dentro desse órgão aqui, que é o nosso labirinto, né? O labirinto é todo esse órgão branco aqui. Então, essa parte aqui dos canais semicirculares é responsável pelo equilíbrio. E essa parte do caracolzinho, a cóclea, que é responsável pela audição. Então, ela é um órgão muito importante, porque temos as tonturas podem ser causadas nesse órgão e também os problemas de audição. Então, quando a gente se expõe a sons muito excessivos, por exemplo, quando a gente vai numa festa, ou mesmo pessoas que trabalham em ambientes, né, expostos a ruídos muito altos, pode haver aqui dentro desse órgão um dano às células ciliadas externas, que são células especializadas que captam o som e transformam esse som em ondas elétricas que vão ser enviadas para o cérebro. Então, quando essas células são expostas a sons muito elevados, algumas delas vão sofrer uma lesão. E essa lesão, muitas vezes, vai fazer com que o paciente tenha zumbido. Principalmente aquele zumbido um dia depois de você ir na festa, né? Isso já determina que houve uma lesão. E muitas vezes isso é transitório, né? Isso vai ficar por algumas horas, alguns dias, e isso vai melhorar. Mas muitas vezes essa lesão vai persistir durante a vida toda do paciente, que eu costumo comentar com meus pacientes, e vai cobrar seu preço lá no futuro, tá? Outra questão que pode também causar zumbido são as labirintites, né? As labirintites são um termo muito popular utilizado. A labirintite é um termo específico de uma das doenças que causam tontura, mas pode sim, existe uma doença que provoca
uma tríade de sintomas, que é chamada de síndrome de Meniere. Então ela vai provocar zumbido, perda de audição e tontura. Então nesses casos, a gente deve prosseguir sim com uma audiometria para avaliar se essa pessoa tem uma perda auditiva, mas também nós devemos pedir exames de tontura, né? O principal deles é um exame chamado de vectoeletronistagmografia, em que a gente vai identificar se essa tontura está associada com a perda de audição e se também está associada com o zumbido. Existe tratamento específico para síndrome de Meniere e o tratamento vai melhorar muito os sintomas do paciente, mas é muito importante fazer exames específicos para o diagnóstico disso. Outra questão que pode também gerar zumbido no paciente são as questões alimentares. Então, os alimentos podem sim influenciar diretamente sobre a função da cóclea, né? Principalmente alimentos que são muito estimulantes do sistema nervoso central, como o café preto, o chimarrão, os chocolates, os doces, os refrigerantes, frituras, as bebidas alcoólicas, né? Normalmente, independente da causa do zumbido do paciente, nós pedimos para não utilizar esses alimentos, porque muitas vezes isso vai fazer com que o paciente capte mais, né? O cérebro vai ficar mais excitado, vai ficar mais ligado, vai acabar captando mais zumbido, né, da causa que o paciente tenha. Então, é muito importante também a gente diferenciar, né? Existem zumbidos subjetivos e existem zumbidos objetivos. Os zumbidos subjetivos são aqueles que só o paciente escuta, né? O médico não consegue ouvir, né? E também nenhuma outra pessoa consegue ouvir. E existem os zumbidos objetivos, que são aqueles em que uma pessoa pode, chegando próximo do ouvido do paciente, ouvir o barulho. Então, os zumbidos objetivos, eles podem estar relacionados principalmente a tumores vasculares, ou seja, ligado a veias do ouvido. Então, normalmente, se isso está associado, o zumbido está associado às batidas do coração, é muito importante procurar um médico, né, obviamente, para fazer uma avaliação, mas isso pode estar associado a uma causa que é chamada de glomus timpânico, que é um tumor, né, é uma alça vascular dentro do ouvido, como se uma veia estivesse passando num local que não é o local mais adequado, e isso pode gerar, sim, um zumbido objetivo que acompanha as batidas do coração. Outra questão que pode estar gerando zumbido para o paciente são os distúrbios de outros órgãos, né? De órgãos, por exemplo, da tireoide, o paciente que tem um diabetes ou que tem uma pressão arterial, principalmente se essas doenças elas não estão controladas, um hipertireoidismo, ou seja, uma tireoide trabalhando para mais, ou uma diabetes que não está sendo controlada através de medicação, ou através de tratamentos adequados, ou mesmo da alimentação, uma pressão arterial que está muito elevada, que não está sendo controlada com o uso de medicações, também pode ser causa de zumbido. Então, obviamente, que o tratamento vai passar pelo controle dessas doenças, né? Por exemplo, se for a tireoide, consulta com um endocrinologista para fazer um tratamento adequado, para regular essa tireoide. O diabetes também, quando a glicemia não está sendo controlada, é interessante consultar com o endocrinologista. E a pressão arterial elevada, obviamente, consultar com o cardiologista para fazer o controle dessa doença, né? Que isso pode sim ser uma das grandes causas de zumbido. Outra questão muito importante, que acomete muitos pacientes, são os distúrbios da articulação temporomandibular, que é essa articulação que faz a articulação da mandíbula com o crânio, né? Nós usamos várias vezes ao dia para falar, para mastigar, e aqui existe uma musculatura muito importante que está inserida, né, nessa articulação. Então, principalmente pessoas que têm bruxismo vão ficar apertando muito os dentes, e isso pode fazer com que ocorra uma sobrecarga nessa articulação, ou mesmo alterações inflamatórias, né? Eu costumo falar que essa articulação é uma articulação normal, como qualquer uma outra do corpo humano. Ela tem cartilagem, ela tem tendão, ela tem líquido sinovial, então ela pode sim sofrer desgaste, assim como o joelho, a articulação do quadril, essa articulação pode sofrer desgaste, e por ter uma inervação muito importante, essa inervação ela vai para dentro do ouvido, ela pode, através de transtornos inflamatórios da articulação, isso pode ser levado, essa inflamação pode ser levada para dentro do ouvido, causando zumbido, né? A sensação de ouvido trancado e zumbido. Então, uma das grandes causas são as articulações, e nesses casos a gente precisa normalmente encaminhar o paciente para um cirurgião bucomaxilofacial, que vai fazer a avaliação da mordida do paciente, se
se os dentes estão todos encaixados, se está faltando algum elemento, controlar também o bruxismo através do uso de uma placa. Existem pacientes que têm alterações de articulação temporomandibular que precisam fazer cirurgia, mas obviamente que isso vai ser avaliado pelo cirurgião bucomaxilofacial, né, que é uma especialidade dentro da odontologia. E também a gente tem que lembrar uma outra causa, que são os distúrbios emocionais, que podem estar ligados também a zumbido. O fator emocional, entra aí o estresse, a ansiedade, isso pode estar envolvido piorando um zumbido que já existe. Então, se o paciente tem um distúrbio de articulação temporomandibular e está realmente com essa articulação inflamada, está com zumbido, ele pode sofrer uma piora, por exemplo, no dia que ele está mais estressado, no dia que ele está mais ansioso. Ele serve como um potencializador do zumbido. E, obviamente, nós devemos lembrar também que existem tumores do nervo auditivo que podem estar gerando zumbido. Então, existe um tumor, principalmente, que é chamado de chivanoma vestibular, ou neurinoma do acústico, que acomete o nervo auditivo, que é o nervo auditivo que ele vem do cérebro e inerva a cóclea, a cóclea do labirinto. Então, esse nervo, muitas vezes, ele pode desenvolver um tumor benigno, que vai gerar zumbido. Nesses casos, normalmente de forma unilateral, ou seja, a pessoa tem queixa somente de um lado, não tem queixa dos dois lados. O que é muito importante, então, a gente frisar que se você tem zumbido, se você conhece algum amigo, algum familiar que tenha zumbido, que perdure por mais de 15 dias, é muito importante fazer a avaliação com o médico otorrinolaringologista para estar identificando qual é a real causa do zumbido e estar instituindo o melhor tratamento para ele, para que as queixas melhorem, né? Então a gente tem que lembrar que o zumbido ele não é definitivo, ou seja, aquela história de você deve se acostumar com o seu zumbido porque ele não vai passar, não tem tratamento, não tem cura, é um verdadeiro mito, porque o zumbido, por ser um sintoma, ele tem que ser investigada a causa dele. Então, se identifica a causa do zumbido, aí se institui o correto tratamento e o paciente vai ter uma melhora muito expressiva. Se esse vídeo foi importante para você, compartilha esse vídeo no grupo da família, compartilha com algum amigo seu que tem zumbido, curte esse vídeo, nos mande um comentário, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para estar recebendo assuntos importantes que a gente vai trazer para você e para os seus familiares e para os seus amigos.